A convite da minha filha Vivian e do Davidson, resolvemos hoje fazer uma visita ao prédio do Cine Carlos Gomes. Esse prédio é o original dos anos 50. Eu vou contar um pouquinho do que eu ouvi e do que eu vivi aqui no cinema. O Cine Carlos Gomes fechou as suas portas em meados dos anos 80, ainda sob a gerência do senhor Hamilton Grassi, que por muitos anos esteve à frente aqui do cinema. Ele, segundo me consta, veio da cidade de São Francisco para Quaraí, já que esse cinema pertencia a uma companhia de Bagé que tinha vários aqui na região. Naquela época, a televisão ganhou muita força no Brasil, com os jogos de futebol e com as novelas, e isso acabou esvaziando as salas de cinema, inclusive a nossa, que veio a fechar. A família Grassi era muito querida aqui na cidade, não só pelo cinema, mas também porque tinha uma ligação muito forte com o mundo esportivo. Foi aqui que surgiu o time do Apolo, grande campeão aí de futebol de salão. Pois bem, o cinema, a partir daí, ficou fechado por mais de 12 anos e o prédio acabou sendo vendido para um empresário quaraiense amigo nosso, o senhor Gilson Predebon. Em 95, 96 por aí, o diretor da Rádio Quaraí, o Jorge Japur, que já tinha uma ligação muito forte com o cinema, era um apaixonado. Ele já havia participado aí do Cinema Artigas e do Cine Aida da vizinha cidade como operador e técnico antes mesmo da fundação da Rádio Quaraí. E lá ele ficou muitos anos juntamente com o também radialista Basílio Borgato, que comandou os cinemas por muito tempo. Depois de lá veio para o Cine Carlos Gomes, onde juntamente com seu irmão Nadir Japur e o Ariel Rich, nosso querido amigo que tem uma eletrônica até hoje aí na cidade de Artigas, também prestaram assistência por um longo período. Pois bem, o cinema estava fechado há mais de 12 anos. O Jorge era diretor da Rádio Quaraí, eu trabalhava lá, e ele me convidou para reativarmos o cinema. Falou com o proprietário do prédio, o senhor Gilson Predebon, que gostou da ideia, cedeu o prédio gentilmente, sem cobrança de aluguel, para que o cinema fosse reativado. Isso foi feito. Saímos a garimpar coisas aí pela região, porque já não havia mais o projetor, já havia sido levado, e a maioria das cadeiras também. Conseguimos completar aí 400 lugares para a reinauguração e trouxemos uma máquina da cidade de Ribeira, de um cinema lá que havia fechado. Reinauguramos em 97 aí com o filme Titanic, que deu excelente bilheteria. Trabalhamos por um ano mais ou menos. E veio um pessoal de São Paulo que descobriu que essa máquina Philips já estava totalmente adaptada para o sistema moderno de lâmpada e fez uma proposta irrecusável para o Jorge, que acabou vendendo o projetor. Paramos novamente. Mas, nesse período, os proprietários do Cine Artigas, a família Lima, o Neri, a senhora Pilar, o Ricardo, filho do casal, estavam interessados em reabrir o Cine Artigas. O Jorge fez uma proposta de modernizar uma das máquinas que lá estavam, as Cali inglesas, atualizá-las para o sistema de lâmpada e rolão em troca de outra. Isso foi feito, eles aceitaram, gostaram da ideia, reinauguramos o Cinema Artigas, trouxemos a máquina para cá e reativamos novamente o Cine Carlos Gomes. Nessa reinauguração, demos sorte que estava em lançamento o filme Evita, protagonizado pela Madonna, e que deu excelente bilheteria. Trabalhamos aí até por volta do início dos anos 2000, já não recordo muito bem, quando o público começou a diminuir. O Jorge, então, que era técnico de transmissores de rádio, me convidou para a gente viajar aí na região prestando assistência técnica para algumas emissoras. Paramos o cinema. Logo em seguida, eu fiz um contrato com a Ubra
e passei a retransmitir aqui na fronteira o sinal da rádio Pop Rock. Isso foi até 2008, mais ou menos. Acontece que em 2003 o Jorge faleceu e todo o equipamento ficou aí no cinema. Isso é uma paixão. Eu só era espectador, sempre fui frequentador, desde guri, do Cine Carlos Gomes, mas não conhecia o funcionamento. E com essa participação aí na reinauguração com o Jorge, eu peguei gosto pela coisa. Em 2008, quando terminou o contrato com a Pop Rock, eu comecei a amadurecer a ideia de reativar o cinema. Falei novamente com o proprietário do prédio, gentilmente ele cedeu, e em 2009 eu reinaugurei o Cine Carlos Gomes, com a mesma máquina Cali que havíamos trazido de Artigas e havíamos já adaptado para o sistema de lâmpada. Começamos a trabalhar aí, trazendo grandes filmes aí, como a gente viu alguns cartazes, Os Vingadores, Planeta dos Macacos, Carros, Motoqueiro Fantasma, Crepúsculo, foram filmes de boas bilheterias. Mas aí tivemos o fatídico incêndio lá da Boate Kiss, que envolveu famílias de Quaraí, e os bombeiros acabaram lacrando o prédio do cinema até que se fizesse certas adaptações para funcionar. Isso aconteceu, mas quando retornamos, final de 2012, 2013, não me recordo, o público já era muito pequeno e eu resolvi novamente parar com o cinema. E agora eu falo um pouquinho para vocês do que é a máquina Cali. Aqui nós estamos na cabine de projeção. Estamos vendo lá Super Tela 7x9. Essas janelinhas é para a gente ter o controle lá do filme, para ajuste de foco, de quadro e tudo mais. A cabine está bastante judiada pelo tempo. Já caiu um pouco do reboco do teto aqui, onde encontra-se a máquina de projeção. Temos uma visão interna aqui da máquina, onde aparece o espelho ainda original, sem a lâmpada, que já foi retirada. Esse espelho concentra toda a luz ali na janelinha por onde passa o filme. E é muito importante esse equipamento aí, ele tem ajustes para que não tenha sombras na tela. Esse dispositivo é para o corte da luz enquanto o filme está parado, e ele só é aberto quando a máquina começa a rodar. Aqui está a lâmpada Xenon de 3.000 watts, está no estojo por questão de segurança. Mas esse mesmo projetor aqui pode reproduzir filmes 3D de película, que todos os filmes modernos de película já são gravados em 3D. Para isso basta substituir esta lâmpada por uma com o dobro da potência. Aqui nós temos uma lente CinemaScope, original da máquina, que é aquela lente que dá a tela inteira, a tela cheia, como se diz. Está em perfeitas condições. E existe também uma segunda lente, que é a tela plana, que é a que deixa umas faixas laterais na tela, não enche toda a tela. Mas os filmes eles especificam se são CinemaScope ou tela plana para a gente usar a lente. Agora estamos já passando o filme 35mm do rolão para a máquina. Antes ele passa por alguns roletes até chegar aí no primeiro rolete da máquina, que é o rolete de tração do filme.
Logo em seguida ele vai passar ali aquela etapa ali das janelinhas, onde está a Cruz de Malta, o obturador, que é um dispositivo que elimina aquele separador entre uma foto e outra do filme. Dá uma sequência contínua para o filme. Logo em seguida nós vamos para a etapa do áudio, leitura óptica, super LED, infravermelho, já não está mais aí o LED, já foi retirado, mas é também uma das últimas modernidades aí do cinema de película, que fazia uma leitura de áudio mais limpa, sem ruídos, e pelo sistema Dolby. Era o Super LED, como era chamado. Após essa etapa, o filme vai passar por mais alguns roletes até novamente chegar aí no rolão, na máquina que bobina a película. Após o término, o filme é novamente todo ele rebobinado para a parte de cima aí do rolão, onde fica pronto para a próxima sessão. Temos aí algumas etiquetas da máquina ainda originais. Essa máquina, é bom lembrar, pertenceu ao Cine Artigas, era uma das máquinas do Cinema Artigas que estavam lá, ainda pelo sistema de carvão, que era aquele sistema tipo eletrodos. Até pouco tempo a gente tinha alguns carvões aqui no cinema, mas hoje já não se encontra mais. O suporte da lente primária, que antecede a CinemaScope, e também para a lente tela plana é o mesmo suporte. O filme especifica quando é CinemaScope ou tela plana, então a gente já prepara a máquina para isso. Mais uma das lentes que foram usadas. Aqui nós vemos um dispositivo que já é moderno na máquina para dar o disparo da lâmpada. Ele gera uma faísca para que a lâmpada acenda. Essa é a fonte retificadora. Ela recebe corrente trifásica alternada e transforma em corrente contínua. Ela gera 85 amperes para o funcionamento da Xenon. Um dos filmes aí que ficou na máquina. Uma visão geral aí da cabine de projeção. Interessante que nessa última etapa do cinema em que eu estive, de 2009 até 2012, 2013, após a exibição dos filmes, eu recebi a visita de muitas pessoas que tinham a curiosidade de conhecer a máquina de projeção. Porque hoje em dia as pessoas conhecem filme através do DVD ou baixando da internet, né? Etiquetas originais ainda da retificadora, lá dos anos 40, 50, um equipamento que funciona muito bem. Apenas troquei os diodos metálicos, esses grandes que a gente vê aí, os diodos retificadores. O demais é tudo original. Uma visão ainda do equipamento Philips. Essa retificadora veio de Rivera juntamente com o primeiro projetor, lá dos anos 90, que a gente reinaugurou.
uma chave da época, trifásica. Esses resistores, essa espécie de resistores, regulam a corrente para a lâmpada e trabalham em alta temperatura, praticamente vermelhos. Aquele tubo metálico ali é o sistema de exaustão que tira o calor da lâmpada para fora através de um exaustor, porque ela trabalha em alta temperatura. Uma lâmpada de 3.000 watts com 85 amperes. É um calor intenso. Nós temos aí também o rolão, a parte inferior e superior aí da máquina, com o motor trifásico também. E aqui nós temos as bobinas que vão no rolão, onde o filme é enrolado. E aqui o recibo de compra das duas máquinas Cali lhe foi dado pelo radialista Luiz Muraro Murijo, fundador aí das emissoras La Voz de Artigas, Amatista e outras, que era sócio lá do Cine Artigas na época. Algumas latas de trailers, quando a gente aluga o filme, a companhia já manda alguns trailers com propaganda dos próximos filmes. E ao mesmo tempo nós vamos ver aí algumas latas grandes de filmes originais ainda do Cine Carlos Gomes que ficaram aí, mas que evidentemente não tem mais condições de exibição. Na primeira etapa, com o Jorge, nós tentamos até exibir um desses filmes. Um filme de faroeste. Fujam, que o Sartana chegou, mas estava bastante danificado. Era o nome do filme, né? Fujam, que o Sartana chegou. Quando o cinema estava no auge, além dos trailers, havia o canal 100 aqui no Brasil, antes do Ford da TV, e o canal 100 passava os jogos de futebol e os gols da rodada. Então dava um público fantástico só para ver o canal 100. Aqui nós temos um trailer ainda em perfeitas condições. Aí estão as imagens, parece ser a Máquina do Tempo. E no lado esquerdo, essas duas trilhazinhas, esses dois risquinhos aí, é o áudio do filme, com leitura ótica pelo Super LED. A luz passa por aí, vai para um captador que amplifica. O cinema antigamente era mudo, depois quando inventaram o som, já foi com a leitura ótica. Portanto, não é nada moderno. E é isso por hoje. Estamos encerrando por aqui a nossa visita ao nosso querido Cine Carlos Gomes. Espero que vocês tenham gostado do filme, apesar da situação em que se encontra. E quem sabe um dia possamos ter uma sala de cinema bem moderna aqui na nossa cidade. Vamos trabalhar para isso. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.